E o Botafogo, hein? Reforçou a defesa, que tá cheia de desfalques. Chegou o zagueiro Gabriel Silva, por empréstimo, ele estava jogando no Volta Redonda. Quinta-feira, você tá ligado ao vivo na Globo, hein? Botafogo e Vasco. É o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O ano passado foi um ano inesquecível pro torcedor do Botafogo, né? E aí tem livro. É Tempo de Botafogo. Foi lançado relembrando os detalhes dessa temporada maravilhosa. Olha aí a Maria Júlia. Tem 283 dias de idade. Nasceu em 30 de novembro de 2024. E o torcedor do Botafogo lembra bem dessa data, né? O glorioso Conquista América! Um dia duplamente inesquecível pro pai dela, o Guilherme. O dia que eu esperei como torcedor do Botafogo por toda a minha vida ser campeão da Libertadores e abençoado com a minha filha nascendo no mesmo dia. Aí, ela nasceu no dia. A mãe ficou tão nervosa que teve que falar, vamos... As histórias do Guilherme, da Maria Júlia e de tantos outros torcedores estão aqui, ó, no livro É Tempo de Botafogo, que traz os momentos mágicos do ano de 2024, quando esses caras aqui conquistaram os títulos do Brasileirão e da Libertadores em uma temporada cheia de momentos inesquecíveis. A gente hoje recebe essa palavra, essa frase, na verdade, pô, vocês fizeram parte do dia mais feliz da minha vida. A decisão daquela Libertadores teve um roteiro de cinema. Invasão da torcida alvinegra em Buenos Aires. Expulsão do Gregory aos 39 segundos de jogo. Difícil também para mim esquecer da expulsão, né? Também foi um momento que muitas coisas passaram por minha cabeça. 2, 3 gols na vitória sobre o Atlético Mineiro. A principal lembrança é, acho que no momento que o Júnior Santos faz o gol desse título. E uma semana depois ainda veio a conquista do Brasileirão. A temporada perfeita que inspirou os jornalistas Rafael Cazé e Cláudio Portela a escreverem o livro É Tempo de Botafogo. Uma história tão mágica quanto a fofura da Maria Júlia. É tempo de Maria Júlia, assim como é tempo de Botafogo. Meter um golaço contra um rival e numa decisão tem seu valor, né? Vem Botafogo, entrada da área, vem o chute de fora, golaço! Esse foi o golaço da Rebeca, do Botafogo, na final do Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo. A empolgação foi tanta que sobrou até para a companheira de time na comemoração, ó. Título inédito e troco no rival, que havia sido campeão no ano passado. Que golaço, hein? Bora falar agora do Vasco. O jogo de ida contra o Botafogo em São Januário foi 1-1, né? Agora a parada é no Newton Santos. Deixa eu conversar com o André Pessoa, tá falando lá de São Januário. Notícias do Vasco pra gente, André. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Vasco que fez pela manhã o penúltimo treino antes do clássico de quinta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz deve ter 2 retornos importantes. O lateral Paulo Henrique, ele que não enfrentou o Sport com um problema na coxa direita no Brasileirão. O outro, meio-campo Tietê, ele que foi desfalque do Vasco nas últimas 2 partidas por causa de um problema muscular na coxa esquerda. Os 2 já estão recuperados, têm treinado no campo com o restante do grupo e a expectativa é de que eles sejam titulares na quinta-feira. Agora, na zaga, a gente não deve ter mudanças. O colombiano Carlos Cuesta não foi inscrito a tempo, não pode jogar ainda na Copa do Brasil. Já o Robert Renan, o outro reforço para a defesa, tem condições de jogo, mas deve começar no banco de reservas. A tendência é que o Diniz priorize o entrosamento e mantenha o Lucas Freitas e o Hugo Moura como titulares para esse jogo de quinta-feira, 9h30 da noite. Escobar? André Pessoa, o repórter gente boa. Muito. Mas está sendo apresentado só agora. Acho que até a gente pode falar sobre isso, a zaga do Botafogo, porque teve ali um improviso com o Marçal, em função também do desfalque do Caio, e aí a dupla era Marçal e Barbosa em muitos momentos. Jogador agora, o Gabriel Bahia, destro, de pé direito,
Dizem que não dá muito certo 2 canhotos, mas essa dupla tá... Se for um canhoto ruim, dá errado. Mas essa dois canhotos bons. Também tem canhoto ruim. É difícil, mas tenta. É verdade. Mas essa dupla tava aí pra mostrar que não necessariamente, né? Agora, então, chega um que joga ali na dele mesmo. Ô, Kelly, eu vou trazer um comentário que eu fiz em off aqui. Eu tenho a sensação que toda semana chega um jogador novo no Botafogo. Eu não consigo decorar todos eles. Eu já tenho que estudar de novo pro jogo quinta-feira pra lembrar a cara de todo mundo. Mas é isso, né? O Botafogo também vai se reforçando. É a estratégia que o time adotou na temporada, não tem muito o que falar, pode falar se está certo ou errado, mas foi a estratégia que o time adotou. É importante o sistema defensivo, né? A gente falava sobre isso na semana passada no primeiro jogo em São Januário. O que ele precisava ali na defesa, e ele opta pela entrada, né? O retorno do Pantaleão, que pra mim vai ser sempre Pantaleão. Não, você já não viu a camisa do Gabriel Bahia? Tá Gabriel Silva, então a gente também... Vai ser Gabriel Bahia. Confusão, né, gente? Se ele achar ruim, o problema é dele. Mas é importante, sim, né? Porque ele precisa de jogador pra saída de bola também, faz parte do estilo de jogo do Botafogo. A minha dúvida pro Botafogo é a seguinte... O Ancelotinho, o David, quando ele precisa ter repertório para fazer o time jogar diferente, eu acho que ele ainda dá uma travada. Quando o outro time também, no jogo contra o Vasco, isso ficou muito claro. Ele tem boas peças, ele tem um bom time, eu acho que ele tem um bom elenco. Claro, não dá para comparar com o do ano passado, porque esse time está sendo montado, como eu disse, né? Toda semana chega um jogador praticamente. Mas eu acho que ele tem boas peças, eu acho que falta um pouco mais mesmo do repertório dele como treinador, para fazer essa equipe encorpar mais. E quando ele precisa mudar o jogo dentro do mesmo jogo, ele conseguiu. Eu acho que ele ainda falta essa carta na manga, na minha visão do trabalho do David. E aí o Gabriel Bahia, né, Beli? Mais uma opção para o sistema defensivo do Botafogo, que precisou sempre correr atrás do substituto, né? Porque o Bastos era aquela dupla do Barbosa no ano passado, mas convive com lesão. Do Dragão. Eu não sei mais o que aconteceu com o Bastos. Eu não atualizei mais. Nunca mais infelizmente, voltou. problemas físicos até o momento, né? No ano passado o Adrielson ocupa essa vaga e vai muito bem até, mas também sai. Para essa temporada, o Botafogo contrata um zagueiro muito promissor, que é o Jair, e também já perde, né? Sim. Depois da Copa do Mundo de Clubes, e ainda vai procurando, né, soluções para esse sistema defensivo. Ele tem que comprar a camisa do cara, né? A camisa põe o nome e já vai embora. O Jair é um grande exemplo disso, né? O Jair ficou muito pouco tempo no Botafogo, e aí a chegada de um jogador que não é tão jovem, né? Tem 26 anos, e não dá para colocar ainda como aquela faixa etária que o Botafogo costuma até observar no mercado, para aquela revenda, enfim, questão de aposta. Mas estava na Série B, jogava pelo Volta Redonda também, é um jogador que vai precisar de uma adaptação, só que a gente está falando de um calendário que já está em setembro, né? Mas o Botafogo está numa eterna fase de adaptação, né? Porque teve quantos técnicos esse ano? Começa com auxiliar técnico, depois troca, vem o Leiria, depois sai o Leiria, e vem o Renato Paiva, depois sai o Renato Paiva, e vem o Ancelotinho. É um Botafogo que vem se remontando a cada semana. A Thaís até brincou, mas é uma verdade, porque parece que o Botafogo está numa eterna fase de testes. Claro que isso pode dar certo, isso em algum momento pode, né, gerar frutos aí para a equipe do Botafogo, mas não é porque aconteceu ano passado, né, do Botafogo ser mais agressivo na janela de meio de ano, não é porque deu certo no ano passado que vai dar certo sempre. Isso pode acontecer de dar errado também. Mas é isso, é um Botafogo que está sempre nessa fase de testes, trazendo, incorporando esses reforços que a gente não sabe exatamente como eles vão se entrosar, porque o tempo ainda é curto. A gente não sabe se a ideia desse Botafogo é formar um time para brigar nessa reta final já de ano, porque a gente já está em setembro. Então a gente já está na reta final do ano. E pensando na manutenção desses reforços para o ano que vem, isso também não está dentro do perfil do Botafogo. Então, assim, é um Botafogo numa reforma, num eterno recomeço. Pelo menos a sensação que a gente tem é essa. É um jogador que pode agregar, com toda certeza, né? Era o Bastos, lesionou. O Jair foi embora. Caio Pantaleão também lesionou. Então agora a gente está tendo aí a oportunidade, vai ter, muito provavelmente, a oportunidade de ter o Gabriel Bahia incorporado a esse time do Botafogo, a ver se vai render e se vai conseguir se entrosar a tempo nesse restinho de ano que a gente ainda tem. Pois é, esse Botafogo que caiu na Libertadores, e isso foi muito frustrante, né? Consegue agora colocar suas esperanças na Copa do Brasil? Deve colocar suas esperanças na Copa do Brasil para tentar um título esse ano? Deve. É o único título possível, né? Exato, porque o brasileiro você vê tá ali muito o brasileiro longe. fica difícil, e o time que lidera o brasileiro é um time que está confortável na disputa do brasileiro, né? Tem ali junto o Palmeiras na cola, mas o Flamengo tem um elenco que é a cara do Campeonato Brasileiro, né?
um time tem dificuldade, você olha o elenco ali, é um elenco que é a cara do campeonato por pontos corridos. Claro, também mata-mata, mas quando eu digo do conforto de você disputar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Agora, a questão a gente nunca sabe qual é o Botafogo que vai entrar em campo, se é o time que ganhou de 3 ou que perdeu de 1, né? A gente não sabe isso, porque é um time que oscila muito na mesma semana. Justamente por isso, porque não tem o padrão, é até complicado falar em padrão, porque o padrão não é sobre a forma como o time atua, mas quem são esse grupo de jogadores? Quem é esse grupo de jogadores? Como ele se apresenta para o treinador? Eu acho que tem bons jogadores, tem alternativas interessantes, tem 2 bons centroavantes, tem bons jogadores que atuam pelos lados, tem bons zagueiros, tem excelentes goleiros. Agora eu acho que esse time precisa ter esse elenco tem que ter cara de time. E é muito difícil você ter a cara de time com a cada semana você tenta fazer alguma modificação. Espero que agora em setembro... A janela tá fechada, pelo menos, né? Encerrou. Continua aí, galera. E só uma observação, que é o título que o Botafogo não tem. Né? Exatamente. Então acho que isso, de certa forma, traz um foco maior para a competição. Acho que são 2 remanescentes nessa Copa do Brasil que buscam esse título inédito do Botafogo e o Bahia. Eu esperava um jogo do Botafogo contra o Vasco, eu esperava um jogo melhor do Botafogo. Era esse o ponto que eu ia tocar. Eu fiquei muito frustrada porque o Vasco não vinha num bom momento, tudo bem. Ainda assim, mesmo num mau momento, é o Vasco jogando em São Januário e é difícil. Mas eu esperava por parte do Botafogo uma atuação melhor. E eu fiquei frustrada com o nível de atuação do Botafogo. É por isso que eu falo. Eu esperava que a mão do especialista aparecesse para o time apresentar algo diferente e ele não conseguiu. Porque quando você observa o investimento de cada time, a base que cada time tinha anteriormente, por mais que o Botafogo tenha se desfeito de quase toda ela do time histórico de 2024. Vai ter Botafogo e Vasco na Copa do Brasil. A gente imaginava o Botafogo superior, por mais que esse primeiro jogo tenha sido em São Januário, e o Botafogo inclusive abre o placar com esse gol do Arthur Cabral que a gente está vendo, mas acho que o Vasco teve possibilidades até de sair com um resultado positivo para esse jogo da volta, né, Beli? Acho que acabou sendo mais equilibrado, muito por conta dessas nuances todas, né? Do Botafogo está sendo remontado toda semana, o Vasco jogou em casa, enfim, conseguiu buscar um empate, estamos vendo aí o gol do Jair. Talvez se fosse para apontar um vencedor nesse jogo de ida, claro que isso não é a gente que faz, né? Não tem justiça nesse sentido, mas talvez o Vasco tenha ficado mais perto da vitória para esse segundo jogo, não? E eu acho que essa frustração, ela é uma repetição do que aconteceu na Libertadores. Sim. Porque a frustração da eliminação do Botafogo pela LDU também, ela aconteceu, sabe? A gente não esperava um Botafogo eliminado para fraca LDU. A LDU fez uma fase de grupos ruim na Libertadores. Teve altitude, mas é muito complicado a gente colocar só na conta da altitude o segundo jogo. Também, né? Teve o primeiro jogo, né? Teve o primeiro jogo. E o Botafogo faz o gol com segundos, né? Exatamente. O Botafogo entra na avenida já marcando o gol. Olha aí, que beleza. O abre alas, exatamente. O primeiro setor já confirma a pontuação. O abre alas é imponente, mas na hora de fechar o desfile acabou, né, estourando ali o tempo. O samba não sustentou até o final. O samba não sustentou até o final. Brincadeiras aqui, a parte foi um Botafogo que decepcionou também na Libertadores. Eu acho que tem um quê de decepção nesse primeiro jogo. É um Botafogo que naturalmente chega confiante, é um Botafogo que investe muito, mas que, tô com a Ana, é difícil você ver um time. Você tem boas peças, mas esse entrosamento ainda tá devendo. Só que tá devendo em setembro. Esse é o ponto. Claro que pode acontecer, Copa do Brasil, 90 minutos, a gente sabe que o imponderável ele tá ali pra gente observar e até mesmo se divertir com ele, mas é um Botafogo que precisa mostrar mais entrosamento nessa reta final de ano. Será que 2025 será tempo de Botafogo? Bom, 2024 foi. E por que eu tô falando isso? Porque teve o lançamento do livro do Cláudio Portela e do Rafael Cazé. E a Duda Dal Ponte tá lá em General Severiano para contar tudo pra gente sobre como foi. Oi, Bené, Kelly, muito boa noite para vocês, para todo mundo que acompanha o Tá Na Área. Estamos aqui em General Severiano, sede histórica do Botafogo, onde está acontecendo aqui na loja do Botafogo o lançamento desse livro aqui, ó, É Tempo de Botafogo, do Rafael Cazé e também do Cláudio Portela, que é nosso colega de Sport TV. E hoje, com a presença de 2 jogadores especiais que
participaram do Ano Mágico de 2024, Marçal e também Barbosa. É uma sessão de autógrafos, tem mais ou menos 150 torcedores aqui para tirar foto com os torcedores, pedir também o autógrafo aqui no livro dos autores. E é um livro que reúne memórias do ano de 2024, né? O ano mágico para o botafoguense, com os títulos do Brasileirão e também da Libertadores. A gente conversou com os autores desse livro, que contaram um pouquinho sobre como nasceu a ideia de escrever É Tempo de Botafogo. Vamos ouvi-lo. A ideia do livro surgiu lá em 2023, a gente começou a escrever em 2023, mas acabou o Botafogo, acabou tropeçando, acabou tendo a derrocada. Em 2024, o livro de 2023 virou um capítulo do livro de 2024, a gente retomou, só que dessa vez a gente só começou a escrever assim que acabaram os campeonatos, os títulos vieram e aí a gente conseguiu fazer essa obra para eternizar de vez essa história que é muito linda. Depois que o Matheus Martins soltou essa pérola, né? Que eu falo que é o grande gol que ele fez no Botafogo, foi ter criado essa frase, aí foi um título inevitável, não tinha como fazer. É Tempo de Botafogo, sintetiza tudo que a gente vive, né? O torcedor, né? Os jogadores, tudo. É Tempo de Botafogo hoje, mas sempre vai ser Tempo de Botafogo, como sempre foi Tempo de Botafogo, né? A gente também conversou com os jogadores, com o Marçal e com o Barbosa, e eles contaram um pouquinho das lembranças do dia 30 de novembro, dia do título da Libertadores em Buenos Aires. O Barbosa disse que lembra muito da expulsão do Gregory, e o Marçal do gol do Júnior Santos, que fez o terceiro gol e deu um alívio pro torcedor e também pro jogador do Botafogo que estava ali em campo naquele momento. Eles falaram também um pouquinho sobre a campanha, né, como por exemplo o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Peñarol, que o Barbosa fez gol em 2024, e também já projetaram como vai ser a Copa do Brasil, pois quinta-feira tem Vasco e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Vasco no Newton Santos, segundo jogo, e claro que eles querem mais um título aí com o Botafogo. Vamos ouvi-los. Cara, a principal lembrança pra mim, ser bem sincero com você, cara, a principal lembrança acho que no momento que o Júnior Santos faz o gol desse título, porque a gente tá ali num momento difícil no jogo, pressionado, e quando a gente faz o 3-0 era a certeza de que a gente tava, que a gente ia levantar essa taça, que a gente ia ganhar esse título. Então foi um momento de êxtase para mim e sem dúvida nenhuma é um momento que eu tenho muito claro na minha memória. Da expulsão, né? Também foi um momento que muitas coisas passaram por minha cabeça. O livro É Tempo de reúne fotos, textos e também vídeos daquela campanha histórica. Os torcedores aqui estão eufóricos, tendo essa oportunidade de conversar com os jogadores também. Então é isso, todos. Valeu, Duda, deixando aqui também meu abraço ao nosso colega aqui do Sport TV, o Cláudio Portela, que é um dos autores desse livro. Sempre importante registrar também a história. Opinião, a maior temporada da história do Botafogo, com o título do campeonato muito significativo para a história do Botafogo, e poucos conseguiram nesse feito de estar as duas competições no mesmo ano. A gente segue falando. O Marçal e também o Alexander Barbosa participaram do lançamento do livro É Tempo de Botafogo. Inclusive, se vocês quiserem ver uma entrevista maravilhosa que fiz com o Rafael Cazé e com o Cláudio Portela lá no Resenha com TF, link está aqui embaixo. Eles falaram sobre o livro, que vocês poderão encontrar nesse livro. E ontem, os dois campeões da América lá participaram e falaram, né? Vou colocar aqui algumas falas do Marçal sobre o livro e sobre ele ter entrado na história do Botafogo. Tenho o costume em casa, né, de comprar livros, dar para as crianças lerem e tal. E agora, apesar de eu ter alguns também, eu tenho alguns teoremas lá de matemática que eu resolvi e tal. Ladrão. Não, mas é legal pra caramba as crianças abrirem isso daí é eterno, né? A gente vai passar e ainda vai ter torcedor do Botafogo que vai nascer daqui, depois da nossa morte, ainda vai estar vendo isso daí. É legal pra caramba e é muito bacana. Realmente é uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar, mas olhando agora o livro e pensando nessa memória, né, que vai ser eternizada aqui no livro, é algo muito bacana. Eu queria saber também dos dois, o que mudou de lá para cá? Depois do título até hoje, um reconhecimento do clube, contato com a torcida, carreira de cada um, familiares, o que mudou para vocês dois de lá para cá? Eu acho que principalmente o contato com o torcedor, né? Porque a gente tinha sempre o carinho da torcida e tal, e sempre
uma cobrança de leve, né? Tipo, pô, vamos lá, a gente quer ganhar, a gente precisa ganhar, faz tanto tempo que a gente não ganha. E hoje o carinho é, pô, vocês fizeram um dia mais feliz da minha vida, ou depois do nascimento do meu filho, esse foi o dia, ou depois de um casamento, ou seja lá o que for. Eu acho que isso mudou, assim, aquilo que a gente recebe agora da torcida é um reconhecimento daquilo que foi, né, o nosso trabalho executado dentro de campo. Isso para mim é o mais bacana, que a gente hoje recebe essa palavra, essa frase, na verdade, pô, vocês fizeram parte do dia mais feliz da minha vida. Então, além de livro, além daquilo que foram vídeos, né, ter isso na memória do torcedor, que a gente, naquele dia tão especial, a gente estava lá, isso é bacana pra caramba. É isso, vocês entraram na história, tanto é que a minha camisa branca, que eu vou comprar na quinta-feira, que eu não fui no Rio ainda desde o lançamento da camisa, eu vou colocar 21 Marçal. O Marçal merece uma homenagem, um jogador que tá marcado na nossa história, é o último remanescente, ele e o Jefinho, são os últimos remanescentes da geração de 22, né, que começou aquele trabalho ali na SAF, só os dois que seguem no nosso clube, e o Marçal, uma partida importantíssima na final da Libertadores, entra no segundo tempo, depois que o Telles sai ali, vai muito bem, consegue marcar o Hulk e teve uma partida enorme e tem sido sempre um cara importante. Aquele jogo contra o São Paulo, né, onde ele arruma uma confusão para esfriar a partida, no momento que nós estávamos mal, o Marçal, ele realmente foi decisivo. E o Barbosa, a gente sabe como ele é decisivo em momentos importantes. E o John Textor conversou com o Carlos Eduardo lá do Fogão Net e falou sobre o que o Montenegro postou ontem. Vou abrir aspas aqui em relação ao John Textor e rebateu as falas do ex-presidente. Eu amo o presidente pela sua incrível contribuição para o nosso clube, mas ele não tem o benefício de informações completas. Ele entende erroneamente que a Eagle Caimã foi criada em 2024 para a Eagle, não contra a Eagle, que eu continuo sendo o dono majoritário. E suas projeções de resultados futuros não estão atualizadas com os pensamentos atuais. É aquilo que eu venho falando com vocês, comentei hoje no nosso Giro de Notícias, vejam o Giro de Notícias, que é um vídeo complementar a este, né, sem saber essas declarações. Tudo vai ser resolvido na semana, mas vai ser importante, porque várias respostas serão colocadas pelo John Textor. Ele vai responder vários assuntos. Ele confirmou aquela informação que nós trouxemos ontem, de que ele virá ao Rio de Janeiro para o jogo contra o Vasco, e agora é aguardar, né, para que ele consiga explicar tudo, para que tudo seja passado da melhor maneira possível, porque nada melhor, né, do que o sócio majoritário da Eagle Football, sócio majoritário do Botafogo, explicar todos esses processos que estão acontecendo. Mas ele respondeu de maneira educada, não colocou mais lenha na fogueira, apenas disse que o Montenegro está desatualizado nas informações. Que nessa semana o John Textor nos atualize. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.